Agora 7h33 em Goiânia. Bom dia. A Câmara dos Deputados realiza hoje, segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, a eleição para a escolha do presidente que vai comandar a casa no biênio 2021-2022. A votação será secreta e presencial, 8 deputados na disputa, mas o número pode mudar, já que o prazo para as candidaturas serem oficializadas vai até às 5 horas da tarde. Os principais nomes nessa corrida são do líder do chamado Centrão, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e o de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que tenta emplacá-lo como sucessor. E aí, sobre essa disputa para a presidência da Câmara dos Deputados, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal pelo PSL, Vitor Hugo, aqui de Goiás. Deputado, obrigado pelo contato, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Sileide, bom dia a todos os nossos amigos aí da Sagres. Deputado, o senhor foi líder, da base do presidente Bolsonaro na Câmara, é um parlamentar, uma pessoa, não só um político, mas alguém muito próximo do presidente e já está estruturando essa candidatura do grupo, governista, digamos assim, há algum tempo, alguns meses, lá na Câmara Federal. Desses últimos dias para cá, parece que surgiu um certo favoritismo para Arthur Lira, deputado? Bom, é claro que, Rubens, esse tipo de eleição, aliás, qualquer eleição, só se ganha depois que termina, A gente só pode cantar a vitória depois que abrir as urnas aí, vamos dizer, em modo figurado, porque a votação é eletrônica, mas acho que a gente só pode dizer que ganhou quando realmente terminar o processo. Agora, está muito claro que está se formando um favoritismo no sentido de que, por exemplo, o DEM ontem, já anunciou no final da noite ali neutralidade. E o Rodrigo Maia, que é um dos grandes expoentes do DEM, já há algum tempo, desde quando a sua própria candidatura à reeleição foi frustrada, com a decisão do Supremo, o Rodrigo vem tentando emplacar aí um nome e fechou no Baleia Rossi, mas a gente viu que nem o próprio DEM acabou seguindo o Baleia ou o Rodrigo. O PSDB também está ensaiando o mesmo movimento, é o que está sendo noticiado e é o que a gente viu nos bastidores também acontecendo. E, por outro lado, o bloco do Arthur tem ganhado cada vez maiores adesões. Então, eu acho, como eu falei, é difícil dizer, que a gente não pode dizer que a eleição está ganha, mas a gente está muito animado, muito empolgado com a ideia de retomar as agendas de reforma, de ver uma nova mesa, de ter uma Câmara mais plural e uma Câmara mais altiva, mas ao mesmo tempo harmônica em relação aos demais poderes. Deputado, o que a gente está acompanhando aí é um toma lá da cá muito grande, em favor de Arthur Lira. O senhor falou do DEM, a imprensa de hoje está informando que uma das possibilidades é que o presidente do partido, o ACM Neto, fique com a indicação do Ministério da Educação, no caso de vitória aí do Arthur Lira. Como é que o senhor vê essas negociações, essa liberação extra de recursos? A gente viu que só o Ministério do Desenvolvimento Regional está liberando aí 3 bilhões de recursos extra orçamentários para os parlamentares. Como é que o senhor vê esse movimento? Bom, primeiro, o ACM Neto já desmentiu isso. Eu acho essa oferta de ministérios ela não aconteceu. Eu acompanhei aqui como se deu essa ruptura do DEM em relação ao Baleia, e o nascedouro dela tem a ver com o que o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, classificou como uma traição do Rodrigo Maia em relação a ele. O Elmar Nascimento era um deputado muito próximo do Rodrigo, se considerava, inclusive, o melhor amigo, ou um dos melhores amigos do Rodrigo Maia, e o Rodrigo sinalizou diversas vezes para ele que o Elmar seria o seu sucessor. Quando o Elmar começou a perceber que, na verdade, o Rodrigo queria fazer a sua própria sucessão, aí depois, quando houve as sinalizações diversas aí em relação ao Baleia Rossi, o Elmar, que já foi líder do DEM nessa legislatura, no primeiro ano da legislatura, rompeu com o Rodrigo e começou a trabalhar
muito abertamente para levar o DEM para o lado do Arthur. Né? E isso é um trabalho de convencimento, voto a voto, onde não teve envolvimento do governo. E muito menos do ACM Neto. Eu estive em Salvador com o Arthur na campanha, fomos conversar com a ACM, e naquele momento, eu não vou dizer que o ACM queria, não ficou claro para mim se ele queria ou não blocar, como a gente diz, né, com o Baleia, mas a impressão que eu tive é que ele ficaria ou neutro ou iria para o Arthur, porque já tinha naquele momento a sensação no DEM que dos 29 deputados, 22 iriam votar no Arthur. E 16 estavam dispostos a assinar uma lista, como nós fizemos no PSL, para levar. Então, eu não acho que tenha havido qualquer tipo de oferta do Ministério. Agora, eu não tenho esse tipo de controle sobre liberação de emendas, né, para fazer uma avaliação mais precisa. Agora, o que eu sei é que todos os deputados querem, né, ou faz parte, vamos dizer assim, da cobrança das bases dos deputados, como eu sinto também em Goiás, a gente levar recursos para a base. Os recursos que muito se fala aí, no caso do MDR, por exemplo, é levar uma patrulha mecanizada, levar um trator, levar o asfaltamento de uma via vicinal, né, investir no projeto de agroindústria. São benefícios que não vão para o deputado em si, são benefícios para a sua base. Né? No caso, se ampliarmos para outros ministérios, estamos falando de creches, de escolas, de hospitais, de equipamentos, de viaturas para segurança pública. Então, e existe previsão constitucional e legal para que os deputados indiquem emendas impositivas, e não há empecilho para que se indiquem emendas ou recursos extra-orçamentários. Então, eu vejo com normalidade esse tipo de relação entre executivo e legislativo. Deputado, na semana passada, o presidente do PP, o Alexandre Baldi, cobrou do governador que ele se posicionasse publicamente a favor de Lira. O governador reagiu mal, demitiu o irmão do Baldi e não se manifestou, mas a gente vê os deputados mais próximos dele apoiando o Arthur Lira. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor concorda com o Baldi que o governador tinha que ter se manifestado, ou o senhor acha que só os deputados ligados a ele votando em Lira já está tudo resolvido? Bom, essa é uma eleição bem singular, Cileide, como você bem sabe, porque os eleitores são os deputados. O voto que interessa não é o voto dos governadores, né? É o voto que interessa, porque eles não votam, simplesmente. Né? O que interessa para o candidato, e no caso, para nós que estamos aí numa chapa, né, apoiando uma chapa, nesse caso, é o voto do deputado. É lógico, seria bom, seria importante se cada governador pudesse, no nosso caso, né, na nossa perspectiva, apoiar o candidato Arthur abertamente, mas a gente compreende que o governador também vivia um momento complexo porque o partido dele estava dividido. Né? Ele tinha o Rodrigo Maia, que é um deputado de expressão dentro do DEM, querendo montar uma base para o Baleia Rossi, explicitamente agindo, publicamente, defendendo, inclusive, na nossa opinião, até perdendo a capacidade de gerenciar esse processo eleitoral, já que ele é o árbitro, pelo menos da primeira eleição, né? Que o deputado Arthur Lira vai ganhar, se Deus quiser, e ele assume imediatamente a condução dos trabalhos das demais eleições que serão feitas hoje, né? Das eleições dos próximos cargos da mesa. Então, o Caiado vivia esse dilema, né? Como é que ele vai... Se ele apoiasse explicitamente o Lira, ele rompia com o partido, né? E se ele não apoiasse, ele sofria essas cobranças públicas de quem apoia o presidente. Mas o mais importante para a gente é a entrega dos votos. Né? Então, acho que vamos dizer, é compreensível, lógico que todos nós esperávamos, né? Gostaríamos que a fala dele fosse uma fala mais explícita, mas o que interessa, que é o voto, terá sido entregue, a gente acredita, pelas manifestações públicas aí do Zé Mário e do Zacarias, né? Calil, e que são os dois deputados do DEM em Goiás, e isso já é suficiente. A gente sabe que tem muitos bolsonaristas aí que não perdoaram o governador por conta daquela posição que ele adotou, né, de rompimento com o presidente lá no mês de março.
estão até hoje desconfiados do apoio dele. O senhor acha que com essa posição dele de, entre aspas, neutralidade, essas desconfianças dos bolsonaristas em relação a ele não ganham mais força? Eu acho que ele perdeu uma oportunidade de se aproximar mais, né, falando explicitamente, abertamente. Mas torço, acredito, né, que haverá outras oportunidades ao longo do caminho, de agora para frente, em que, assim como ele vinha mostrando já, realmente aquele rompimento em março do ano passado foi muito criticado e foi muito ruim, e nós ficamos todos muito preocupados, porque esse desalinhamento entre governo e União, né, entre governador e presidente, só quem tem a perder no fundo são as pessoas, né, são os goianos na ponta da linha. E o presidente vinha, como continuou fazendo, prestigiando Goiás de maneira muito aberta, e claro, só pela quantidade de vezes que ele veio a Goiás, que ele foi a Goiás nesse tempo aí, nesses 2 anos de mandato, supere muito a maioria dos estados brasileiros. Inclusive, não sei se ainda tem, mas até pouco tempo havia estados que ele não tinha conseguido ir ainda, né? E Goiás ele foi quase 10 vezes ao nosso estado e mandou bilhões e bilhões de reais, mesmo nos momentos em que havia essa instabilidade no relacionamento. Mas, com certeza, um relacionamento mais próximo, o beneficiado é o cidadão na ponta da linha, né? Então, eu acho que ele vai ter oportunidade para mostrar, eu espero que ele mostre, e que esse tipo de dúvida que as pessoas têm se dissipe. Com a eleição de Lira, como está se anunciando, como é que deve ser a Câmara dos Deputados em relação ao governo de Jair Bolsonaro? Vai ser uma Câmara bolsonarista? A Câmara dos Deputados ela vai ser sempre independente, como sempre foi, independente, altivo. E eu acompanhei o Arthur Lira nessa campanha dele por 5, 6 cidades. Eu fui para, além de Goiânia, né, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande e Vitória. E em todos os locais ele fez discursos, né, pronunciamentos para a bancada estadual, né, daquela unidade da federação, e ele repetiu o mesmo mantra, inclusive, da manutenção, da independência e da altivez da Câmara, mas com algumas diferenças em relação ao que o Rodrigo Maia vem fazendo, né? Com o Rodrigo Maia, com essas entrevistas dele, né, diárias, falando sempre eu faço, eu não pauto, eu discordo, eu não vou fazer, sempre na primeira pessoa, do singular. E o Arthur, né, se comprometeu com todos nós em usar a primeira pessoa do plural, né? Ao invés do eu, usar o nós, né? Ao invés de ficar fazendo coletivas diárias, tentando se emplacar como o Rodrigo tentou fazer, né? Como comentador geral da República, de qualquer assunto, de qualquer ministério, de qualquer área, ele tinha opinião para tudo, inclusive falando em nome da Câmara, sem ter consultado a Câmara para saber qual que era a direção que a maioria dos deputados queria seguir, né? Então, eu não acho que a Câmara será bolsonarista, mas a Câmara certamente será mais harmônica em relação ao governo e em relação aos demais poderes, ao Executivo e ao Judiciário. Uma das questões também que o Arthur tem colocado é de reequilibrar os papéis, né? Então, o Parlamento tem a sua função principal, típica, que é legislar e fiscalizar, e tem que fazer com que os demais poderes respeitem os limites de atuação para não haver invasão da nossa competência. Deputado, e o senhor teme que o deputado Rodrigo Maia hoje, antes da eleição, ele aprove o impeachment, um dos pedidos de impeachment do presidente? Ele pode dar início ao processo, né? É uma das faculdades dele. Ele não pode aprovar o impeachment, mas ele pode dar início, mas isso seria certamente submetido num prazo razoável, passando depois pela comissão e tal, chegaria ao plenário, e eu acho pouco provável, muito pouco provável que um processo desse prospere. Por outro lado, seria
extremamente casuísta, né? Seria uma atuação casuística do Rodrigo Maia e até vergonhosa, porque ele teve 2 anos para fazer isso, né? Vários desses pedidos de impeachment foram feitos no primeiro ano de governo, foram feitos ao longo do segundo ano de governo, e ele teve todas as chances para analisar e para pautar, e se ele fizer isso no último dia, nas últimas horas, né, do seu mandato à frente da presidência da Câmara, vai ficar muito claro que ele não está fazendo algo com base aí nas suas análises políticas e sociais, econômicas aí da situação do país, mas sim numa vingança clara por ele ter sido esvaziado nesses últimos meses. Ele foi alguém extremamente mesquinho, porque ele, ao invés de preparar a sua saída do poder depois de 4 anos e meio à frente da Câmara, ele tentou ainda viabilizar a sua reeleição e com o insucesso que para ele, eu tenho certeza, foi uma desagradável surpresa no Supremo, 6-5, ele começou a correr atrás de viabilizar uma candidatura e àquela altura o Arthur Lira já vinha articulando há algum tempo e ele não conseguiu viabilizar o seu candidato. Então, o Rodrigo sai muito menor dessa eleição. Os jornais já começam a fazer avaliações hoje de que ele não conseguirá, inclusive, nem ficar no DEM, né, diante da vergonha que ele está passando agora de não viabilizar nem mesmo o seu próprio candidato dentro do seu partido. Então, isso é certo para quem se colocava como praticamente o dono da Câmara, se arvorava a falar pela Câmara sem nem consultar os líderes, ou consultar os deputados, agora se vê numa situação delicadíssima, que nem mesmo aquele núcleo mais próximo dele, PSDB, ele consegue sustentar em torno da candidatura que ele escolheu. Acho que vai ser um triste fim aí para o Rodrigo, e se ele não quiser agravar a sua situação, ele não pautará ou não abrirá nenhum processo de impeachment hoje. Deputado, uma das razões que o senhor criticava na chapa do Baleia Rossi é a presença dos partidos de esquerda no bloco que apoia o Baleia Rossi. No entanto, o PT faz parte do bloco que apoia o Rodrigo Pacheco no Senado, que tem também o apoio do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem? Lá no Senado pode ter o PT, só na Câmara que não pode? Bom, eu não sou senador, não participei das conversas no Senado, não vou votar para a eleição do senador Rodrigo Pacheco. Eu não vou fazer nenhum tipo de comentário em relação a outra casa. Eu posso falar em relação à Câmara. Na Câmara, o PT apoiou a montagem, não só o PT, PCdoB, PSB, PDT, o Rede, PV, e aqueles partidos também que estavam em torno do Rodrigo Maia, que estiveram em torno do Rodrigo Maia ao longo pelo menos do último ano, né, que era o PSDB, o DEM, o Cidadania e o MDB. Vários desses partidos começaram a migrar do apoio à Baleia para a neutralidade, entendendo que muitos votarão no Lira. Então, o problema da candidatura aqui na Câmara, e talvez isso seja uma diferença em relação ao Senado, é que o Baleia Rossi teve que fazer determinados compromissos, isso é uma estimativa nossa, ou sinalizações que ele deu ao longo do caminho, para poder aglutinar todos os partidos de esquerda em torno de si, inclusive talvez até em torno da abertura do processo de impeachment. E nesse sentido, é lógico, para um deputado ou para os deputados que são bolsonaristas, que apoiam o presidente, esse tipo de atitude não poderia ser tolerado, além do mais porque vinda de um deputado que foi um dos expoentes da condução do impeachment da Dilma, que certamente carrega em torno de si uma mágoa muito grande, ou melhor, os partidos de esquerda têm uma mágoa muito grande em relação a ele, mas mesmo assim ele conseguiu aglutinar esses partidos de esquerda em torno de si, e isso nos transparece que certos compromissos de pautar e de não pautar foram feitos, em relação a vários temas, a incluir o impeachment. Então, eu vejo a análise do Senado tem que ser feita pelo governo, se iria apoiar ou não, e pelos senadores. A minha preocupação
o nosso foco é a Câmara dos Deputados. Rubens. É isso, deputado. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia, bom trabalho aí, um abraço. Tá bom, Rubens, um grande abraço, Cileide, muito obrigado aí e um abraço a todos os ouvintes e quem está nos assistindo aqui na Sagres. Obrigado, deputado federal Vitor Hugo, do PSL aqui de Goiás, ex-líder, né, da base do presidente lá na Câmara Federal, conversando conosco sobre esse processo de eleição na Câmara, com essa disputa na prática entre Arthur Lira e Baleia Rossi. Destaque a íntegra da entrevista com o Vitor Hugo, você confere no nosso portal, o sagresonline.com.br.